Fala, gente! O Otávio Guedes mandou a real. A política brasileira virou uma sucessão monárquica. No centro disso, as brigas na família real. Nicolas, Michele, Flávio, é todo mundo se engalfinhando por poder, com direito a ciúme e madrasta exigindo desculpas públicas. A pergunta que fica é: isso é política republicana ou herança de sobrenome? Bora entender o que está por trás dessa treta toda e como essa corte está se canibalizando. Que o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, me disse uma vez que o tripé da campanha do Flávio de apoios seria o Nicolas, Michele e o Tarcísio. Nicolas, estamos contando aqui a confusão. Uma hora briga com o Eduardo, outra hora briga com o Jair Renan. Michele também, cada story dela um flash. Um story dela com o espírito de um amigo, mostrando que, provocando a campanha do Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina. Uma pessoa muito próxima da Michele me disse na semana passada que ela estaria esperando um pedido de desculpas do Flávio, público, depois de toda a confusão da candidatura, aquela briga ali naquela definição. A campanha do Flávio me diz: não, Michele já está mandando sinais de que quer apoiar a campanha. Eu não... há sinais? Não sei. Estou trazendo os fatos aqui. Lados. Dos dois lados, né, Flávio? O Valdo. E, por último, na campanha do Flávio, o Tarcísio, que hoje está lá com ele em São Paulo, mas eu estou falando de engajamento, de vontade da PF, de energia. Como é que vai ser isso durante a campanha? É um estranhamento da crônica política, Valdo, porque a gente ainda não aprendeu a cobrir a campanha do Dom Bolsonaro II, porque é uma campanha monárquica. Sim. Né? Ele é candidato porque o pai assim o quis. E nas monarquias é sempre o primogênito que tem a prioridade. Aí tem a rainha que é a madrasta, então você já tem essa atenção na cor. E você tem uma briga entre os irmãos ali, dentro da família, etc., que é muito mais parecido com uma sucessão monárquica do que com uma eleição republicana. Então, por isso que há esse estranhamento de todo mundo em relação a essa campanha. A Sadi trouxe aqui uma lógica partidária. Quem são os pilares, o presidente, uma estratégia de uma campanha, de uma candidatura republicana. É que eu tento me basear pela lógica. Oi? Eu tento me basear pela lógica. Pela lógica republicana, mas é uma candidatura de Dom Bolsonaro II. É disso que e é diferente de ser aquelas candidaturas tipo, perdão, Malu, de ser um poste do Bolsonaro. Porque seja quem for o poste em outras eleições, é um político ou uma política eleito de acordo com, vendo méritos. Nesse caso não tem mérito, é porque é isso, é primeiro filho, é o 01. Então, rapidamente, só falando desses pilares que a Sadi falou. Então, a Michele está dentro dessa lógica de Dom Bolsonaro II, a rainha, que é madrasta, etc., amor e ódio entre os filhos. O Nicolas e o governador de São Paulo, Tarcísio, tem uma diferença muito grande. O Tarcísio depende do Bolsonaro totalmente, ou é submisso, como diz o Kassab, né? Ele ainda não conseguiu ter uma luz própria. Ele deve a carreira dele a Bolsonaro. Então, por isso que ele, apesar de ter sido uma liderança, ele é uma liderança emergente da direita, ele não consegue se impor ao Bolsonaro. O Nicolas é diferente. O Nicolas não deve sua carreira ao Bolsonaro. Então, é por isso que ele incomoda tanto. É por isso que ele se irrita quando o Eduardo Bolsonaro diz que ele é ingrato, ou que ele deve alguma coisa. Ele é fora da corte. Ele é fora da corte. Então, por isso que tem esse atrito. Desculpa, Malu. Não, só para completar essa sua análise, porque esses três personagens, cada um tem sua história, mas eles se juntam numa coisa. Eles três acham que o Bolsonaro é o verdadeiro líder que eles têm que seguir. E nenhum dos três, nem Michele, nem Nicolas, nem Tarcísio, acha que o Flávio Bolsonaro merece o lugar que ele recebeu, né? Os três preferiam que fossem... A Michele preferia que fosse o Tarcísio obviamente preferia que fosse ele mesmo. E o Nicolas tem um discurso bem marcado nos bastidores de dizer: eu sou fiel ao Jair Bolsonaro. Não acho que esses outros filhos têm que ter o protagonismo que eles estão tendo. Justamente pelo que você falou. Ele em Minas, ele é uma liderança do bolsonarismo, é a maior liderança do bolsonarismo. Então eu vejo esse movimento muito nessa linha de, olha, a gente vai negociar aqui o nosso apoio ao Flávio Bolsonaro de uma forma diferente, porque vocês não vão fazer a gente se submeter ao Flávio dessa forma tão fácil. Então cada um faz um gesto, mas no fundo eles estão agindo coordenados. Ou alguém acha que o Nicolas, que é um cara inteligente, tá realmente bravinho por causa da camiseta branca ou da camiseta preta, né?
vai mal, uma campanha que vai bem e mesmo assim gera disputa interna, né? Normalmente uma campanha que vai bem, as pessoas, opa, vamos nos unir porque ela tá boa, né? Então vamos ali pegar esse bonde que está na frente, vamos entrar nele e vamos empurrar ele com mais energia para que ele chegue lá na frente, mas não é o que a gente está vendo, né? A briga familiar dos filhos de Bolsonaro com o Nicolas e a posição explicitamente dúbia de Michele Bolsonaro. Às vezes nem dúbia, né? Bem clara em que ela não engoliu Flávio Bolsonaro e, por enquanto, tem feito um trabalho ali de ficar dentro de casa cuidando do marido, porque ela precisa realmente, ele está demandando essa atenção, né? Mas em breve ela vai estar na rua, porque ela vai fazer a campanha dela para o Senado aqui no Distrito Federal. E ela quer eleger também a Bia Kicis como sua companheira de chapa para o Senado, derrotando Ibanez Rocha. Então, vai ter um momento em que ela vai ter que se expor mais. E quando ela tiver que se expor mais, como que vai ser a sua campanha e o seu apoio ou não apoio a Flávio Bolsonaro? Mas é isso que é estranho. Geralmente a campanha começa a ficar em guerra interna, quando está lá embaixo não cresce, ou estava lá em cima e caiu, entra em crise, né? Neste momento não. Flávio Bolsonaro é que está tentando dar uma de adulto na sala, vamos parar de brigar, vamos parar de gerar confusão. Claramente o que acontece, por exemplo, lá em Minas, é que Nicolas não quer de forma nenhuma a tutela do bolsonarismo. Ele quer ter vida própria no Estado e se lançar em algum momento como grande figura nacional também. Esse é o objetivo dele. E no Estado, Minas, que até agora ninguém sabe exatamente quem vai ser candidato, quem não vai ser. Acho que o único que dá para dizer que realmente é candidato hoje é o governador de Minas, o Matheus Simões. Os restantes, até agora, ninguém bateu totalmente o martelo e Nicolas Ferreira surfa nessa questão aí porque ele quer se solidificar como uma figura nacional, André. Sabe aquela sensação de que a gente não está discutindo propostas para o país, mas sim assistindo a uma novela de época sobre intrigas palacianas? Pois é. O que a turma da Globo News trouxe hoje é o retrato fiel do que virou a extrema-direita, uma monarquia absolutista disfarçada de partido político. O Guedes foi certeiro na análise. A gente não está cobrindo uma campanha eleitoral comum, estamos cobrindo a coroação do Dom Bolsonaro II. O Flávio é candidato porque é o primogênito, o 01. Não tem mérito, não tem projeto, tem sobrenome. E como em toda monarquia que se preze, a rainha madrasta Michele não está nada satisfeita. Ver a Michele exigindo pedido de desculpas público do enteado para poder dar um apoio de fachada mostra que para essa turma o ego e o poder familiar vêm muito antes do interesse público. E o que dizer dessa guerra com o Nicolas Ferreira? O Nicolas já sacou que não precisa do clã para sobreviver no digital. Ele é a criatura que ganhou vida própria e agora se recusa a baixar a cabeça para o herdeiro. É o clássico duelo de egos. Enquanto isso, o Tarcísio, que muitos tentam vender como o técnico ou moderado, aparece na conversa como o súdito submisso, preso por uma dívida de gratidão que o impede de ter luz própria. Gente, é bizarro. O Valdo Cruz bem pontuou um negócio curioso. Geralmente, campanhas entram em crise quando estão mal nas pesquisas. Mas no bolsonarismo, a briga é pelo espólio, pela herança do trono. Eles estão em guerra interna porque não existe projeto de país, existe projeto de clã. Enquanto a Michele planeja sua própria cadeira no Senado e o Nicolas marca território em Minas Gerais, o Brasil fica em segundo plano. O que importa para eles é quem vai ser o dono do curral eleitoral. A real é a seguinte: essa treta toda só prova que o bolsonarismo nunca foi sobre patriotismo. É um projeto de família, de manutenção de privilégios e de poder hereditário. É o puro suco do patrimonialismo que atrasa o Brasil há séculos. Ver essa família real se engalfinhar por story de Instagram é a prova de que a política, para eles, é um negócio doméstico. Eles que se matem lá na corte, mas a gente precisa ficar de olho, porque esse modelo de política de sangue é a antítese de qualquer república séria. E você, o que acha? É estratégia política ou é só barraco de família pelo poder? Deixa aí nos comentários.